31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live ou, quem sabe, pessoalmente em nossa igreja, caso tudo isso já tenha passado, para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Bom dia, irmãos. Nessa manhã temos o privilégio de adorar a Deus, de cultuá-lo. Desejo para você um excelente domingo. Vamos fazer isso na nossa casa. Se você está assistindo no trabalho, assistindo em casa, vamos agradecer a Deus por poder fazer isso nessa manhã e por ter esse presente de Deus, que é realmente poder adorá-lo com o coração aberto. Por isso eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você estiver, né? Feche a porta se for o caso, pede o pessoal para não andar e se coloque diante de Deus. Se coloque com o coração totalmente voltado, coração contrito para a adoração. Vamos orar e eu peço que você nos acompanhe aqui. Santo Deus soberano, te cultuamos, Deus, com alegria no nosso coração, Pai, por podermos fazer isso juntos, podermos fazer em família, por podermos levantar a nossa voz, ó Deus, tendo a certeza que o Senhor nos ouve. Nós te entregamos, Deus, nessa manhã o nosso coração e te pedimos que o Senhor possa receber o culto que nós prestamos, Deus. O culto como igreja do Baeta, espalhada pelas casas, Deus, mas o culto individual, Deus, o coração contrito, quebrantado, que levanta a voz nesse momento, Pai, levanta o pensamento, o coração, para te buscar, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor aceite o culto que é prestado a Ti, porque o Senhor é digno da adoração. E nós queremos clamar pelo mundo, Pai, pelo mundo inteiro, que o mundo possa receber a cura vinda do Senhor, Pai, possa receber consolo, possa receber salvação, alento, levado pela Tua igreja, Pai, levado pela igreja de Jesus a cada coração, a cada família. E nessa manhã, Deus, nós pedimos que o Senhor possa abreviar o sofrimento do mundo e levar a cura para todos, Deus, em nome de Jesus. E nós choramos, Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero te convidar a cantar, irmão, e adorar a Deus e dizendo diretamente para Jesus: te amo, Jesus. Realizar
porque temos o privilégio de nos derramarmos na presença do Senhor. Essa é uma canção que você diz para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu venho me derramar diante do Senhor. Faça isso agora, faça disso a sua oração, se derrame diante de Deus.
Pai, pelo privilégio que temos de louvarmos o Teu nome, de Te agradecermos, ó Deus, por este dia, por termos fôlego, ó Deus, de louvar o Teu nome, de falar, ó Deus, de estarmos, ó Deus, com as pessoas que amamos. Ó Deus, cuida, Pai, continua cuidando do Teu povo, espalhado sobre a face, ó Deus, da terra. Que o Senhor continue a alcançar, a guardar, a proteger. Amém. E aqui nós, o Teu povo que está reunido, Pai, em Teu nome, nós Te agradecemos pela paz, pela saúde. Continua nos dando graça e força para cada dia enfrentarmos, ó Deus, os dias e os tempos maus que se apresentam no caminho, mas nós queremos Te agradecer porque o Senhor está conosco, nos guardando e nos abençoando. Visita, Senhor, a cada coração que está ouvindo, que está louvando o Teu nome, Te agradecendo. Receba, Senhor, cada lágrima, cada adoração, cada oração, cada entrega que foi feita, Senhor, no Teu altar nesta manhã. Ó Pai, que em nós se cumpra a Tua vontade, Pai. Nos dê cada vez mais a Tua sabedoria, Pai. E nós queremos entregar as nossas vidas diante do Teu altar como cantamos, nos derramando diante de Ti. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Então, Pai, receba dos altos céus o nosso louvor e a nossa gratidão por tanto, Pai. Mesmo que nós não sejamos, ó Deus, merecedores, mas a Tua graça tem estado conosco e tem nos ajudado e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ficar agora com o estudo da EBD, então te convido a não desligar a TV, o celular, continua aí, vamos seguir o estudo da EBD. Amém. Bom dia, irmãos. Oro a Deus para que todos estejam bem, todos estejam passando com saúde esse momento, todos estejam com suas famílias, todos estejam louvando a Deus com saúde e seguindo em frente. Essa semana a gente teve notícias tristes, como, por exemplo, o falecimento do irmão Antônio. Muito difícil a separação física, né, irmãos? O irmão Antônio, um irmão fundador da nossa igreja, um irmão que esteve presente. No ano passado eu aprendi a amar aquela família quando eu busquei informações para fazer a homenagem no Dia da Família, dos 50 anos de casado dele. Eu aprendi a amar ele e a irmã Marlene de coração. E é triste a separação física, porém vai ficar os momentos bons, o exemplo que ele deixou para nós. O irmão, neste momento, está num lugar que Deus preparou para ele. E a gente está aqui, um dia chegaremos lá também. E Deus conforte toda a família. Um momento difícil, mas nós oramos para que Deus conforte a família e que todos estejam passando por esse momento da melhor forma que é possível. Também tivemos notícias boas, né? Alegres. Nasceu João, filho de Guilherme, filho de Jéssica. Guilherme, um dos homens que faz acontecer esse culto chegar na casa dos irmãos, um dos homens que trabalha bastante para que nós possamos cultuar nas nossas casas. Guilherme trabalhando bastante para que nós possamos cultuar. E nasceu João, Jéssica, Guilherme, parabéns. Deus abençoe vocês, que a família de vocês seja maravilhosa cada vez mais, que essa alegria perdure a todos os momentos. Os avós, parabenizo também toda a família que estava ansiosa pela chegada de João. João chegou para alegria e para mostrar que Deus opera e que o futuro nosso está garantido. Mais um aluno da EBD, com certeza é João. Né, João? Parabéns, seja bem-vindo ao nosso meio. E nós, como o pastor fala, nós temos a responsabilidade de fazer João, de sermos bênção na vida de João. Na verdade, não é João que é bênção na nossa vida, ele também é, mas nós temos que ser bênção na vida dele também. Nós pedimos a Deus que nos ajude a ser bênção na vida dele. Muito bem. Entrando na lição agora. Estamos na lição 7. O título é Líder que Deus usa. Mas podemos também falar que não é somente líder que Deus usa, é o crente que Deus usa, é o cristão que Deus usa, é o servo de Deus que Deus usa. É essa a lição de nossa hoje.
Não é nada mais, nada menos do que isso. Eu não consigo estudar a Bíblia sem imaginar, sem pensar que Deus está sentado do meu lado, mão no ombro e falando, filho, tudo que vocês estão passando agora neste momento, está escrito aqui, eu deixei escrito para você. Parece que foi escrito ontem para nós hoje aqui. No momento que nós estamos passando, Deus nos mostra a cada lição, a cada estudo, a cada palavra que Ele preparou essa palavra para nós. Todo dia a palavra dele se renova. É incrível, mas é verdade, não é? E essa lição é mais uma que traz para os nossos dias essa lição. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 36, é a base da nossa lição de hoje, é o texto básico. O texto devocional, para quem não leu ainda, Salmo 119, do 89 ao 105. Podemos ler durante a semana para prepararmos para servir melhor a Deus. E o texto-chave, Esdras 7, capítulo 7, versículo 10, que a gente podemos ler agora juntos. Esdras 7, capítulo 7, versículo 10. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Lembra aí, buscar a lei do Senhor. Segundo, para cumprir. E terceiro, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que Esdras tinha? Disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Para cumprir. E para ensinar em Israel, os seus estatutos, os seus juízos. Como nós podemos enxergar? Para facilitar a vida nossa, irmãos. Vamos montar um ciclo do servo aqui, um ciclo do servo de Deus. Um ciclo do cristão, vamos falar assim. Nós aprendemos o que? A palavra de Deus. Para quê? Para cumprir. Ao cumprir, nos dá vontade, nos faz o quê? Ensinar. Ensinar para quem não conhece o que? A palavra de Deus que nós aprendemos. Quando nós ensinamos, o que acontece? Nós aprendemos. E ao aprender, nós cumprimos. E ao cumprir, dá vontade de ensinar. E ao ensinar, o que acontece? Aprendemos. E esse ciclo é eterno na nossa vida como cristão. Nós temos que buscar aprender, irmãos. Aprender a palavra de Deus. Não sei como ter irmãos cristão que fala que não gosta da EBD, por exemplo. É impossível não gostar da EBD. Por quê? Nós aprendemos a palavra de Deus. E ao aprender a palavra de Deus, nós cumprimos. E ao cumprir, nós ensinamos. E ao ensinar, nós aprendemos. Esse é o ciclo. Se você entrar nesse ciclo, vai ser eterno. Você vai ver que vai ser maravilhoso na sua vida. E Esdras tinha nisso. Olha o versículo que diz: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, aprender. E aí, ao aprender, o que ele fazia? Para cumprir. Para cumprir. A cumprir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, ele cumpria. E aí, ao cumprir, o que entrou no coração de Esdras? A vontade de ensinar. Ensinar em Israel os estatutos e os juízes de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Só no versículo é incrível. Só no versículo a gente tem uma lição inteira. Podemos fechar aqui, bom dia, bom domingo, que a gente já aprendeu uma lição, não é? Com um único versículo. Mas a gente tem muito mais para aprender hoje aqui. Com essa vida do servo Esdras. Engraçado que Esdras, o livro de Esdras, agora a gente está chegando no capítulo 7. Agora que a gente vai falar de Esdras, né? Como é humilde nosso irmão Esdras, né? No livro que foi escrito com o seu nome, Esdras, só começa a falar do próprio Esdras a partir do 7, capítulo 7, que é esse capítulo que a gente está aprendendo. Nós lembramos bem que nas lições passadas a gente aprendeu que o povo de Deus, o povo de Israel, foi levado cativo e retornou. Primeiro retorno com Zerubabel para reconstruir o quê? O templo de Deus. Não foi isso que a gente aprendeu? Mais ou menos 50 mil pessoas voltou junto com Zerubabel fizeram a viagem para reconstruir. Reconstruir como? Fisicamente mesmo. Construir parede, telhado, piso e principalmente o altar, né? Para reconstruir fisicamente. Eles voltaram para reconstruir. Muito bem. Se passaram 60 anos. Agora, Deus coloca no coração de Esdras
uma nova viagem, um novo retorno, uma nova reconstrução. Porém, agora não era para reconstruir, mas já está reconstruído o templo, não está reconstruído, por que tem que reconstruir de novo? Agora a reconstrução é diferente. Agora a reconstrução é espiritual. Reconstruir o culto ao Senhor, reconstruir os preceitos da palavra de Deus, reconstruir o juízo de Deus, o juízo, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. As pessoas estavam com o templo novo, porém com algumas manias antigas. Não estavam cumprindo a palavra de Deus conforme os mandamentos. Então Esdras tinha no seu coração, quando fala ensinar em Israel os seus estatutos, o que ele queria? Voltar para a sua terra para ensinar o seu povo, seus irmãos que precisavam reaprender a cultuar. Lembrar do culto de antigamente. Ler a palavra de Deus e a cumprir. Era isso que estava no coração do servo Esdras, do homem de Deus Esdras, que é o capítulo que a gente vai aprender hoje aqui, para que nós possamos servir melhor ao nosso Deus. Muito bem. Para isso, nós vamos usar essa pizza aqui, em homenagem ao confinamento que a gente está submetido, né? Onde que nós em casa comemos mais, e uma das coisas que a gente comemos, pizza. Então a gente vai usar essa pizza do irmão Esdras em homenagem a esse momento que a gente está passando comendo bastante. Eu, pelo menos, estou comendo bastante, irmãos. Então eu vou fazer essa homenagem em pizza para a gente aprender um pouquinho da lição de hoje. E nessa pizza, dividindo ela em 4 pedaços, a gente vai aprender qual é o propósito. Qual era o propósito de Esdras? Qual era o seu intuito? Como que as pessoas viam ele? Com quem ele andava? Em quem ele cria? E a gente vai trazer para os nossos dias. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Como que as pessoas estão te vendo nesse momento difícil? Com quem tu está andando? E em quem você crê? Essa é a palavra que a gente vai trazer para os nossos meios, para os nossos dias, hoje, nessa lição. Com o irmão Esdras. Ele vai trazer para a gente essa lição aqui para a gente. Vamos seguir? Estão comigo? Vamos. Muito bem. Primeiro pedaço da pizza. Qual o seu propósito? Essa é a primeira pergunta que a gente faz na vida do nosso irmão Esdras. Primeira pergunta que a gente vai trazer para a nossa vida também. Qual o seu propósito? Qual era o propósito de Esdras? Qual era o propósito que ele seguia? Em primeiro lugar, para a gente saber o propósito que a gente quer seguir, é saber de onde que a gente vem. E a gente vem de onde? Qual a nossa linhagem? Isto Esdras tinha na ponta da língua. Esdras sabia de onde que ele vinha. Sabia qual era a sua origem. A gente aprendemos nas lições passadas, no outro retorno do povo de Jerusalém, junto com Zerubabel, que tinha 3 grupos de povos lá, né? Tinha um grupo que tinha guardado as suas origens, que sabiam o seu nome, sobrenome, seu CPF. Tinha um povo que sabia tudo da sua família. Tinha passado 70 anos no cativeiro, porém eles sabiam de onde que eles vinham. Eles sabiam qual era a sua família, qual era o seu DNA, qual era o seu sangue, qual o sangue corria na sua veia, o que os seus pais tinham aprendido, o que eles trouxeram dos pais dele e assim por diante. Qual era a palavra que eles sabiam, que eles criam. Eles tinham isso em mente. Tinha um outro grupo que esqueceram a sua origem, esqueceu o seu sobrenome, esqueceu a sua família. Eles só lembravam mais ou menos da cidade que eles pertenciam, da cidade que eles viam, da região de Israel que eles moravam antigamente, a sua família, porém a sua própria família, seu próprio sobrenome, eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido a sua linhagem, eles já não sabiam mais o que eles eram. E um terceiro grupo que já não lembrava mais de nada. Eles não sabiam de onde que eles vinham, eles não sabiam de onde que eles eram, qual era o seu sobrenome. Eles se adaptaram totalmente àquele mundo novo. Eles se adaptaram totalmente à Babilônia. Eles se adaptaram àquele novo mundo, àquelas facilidades, àquela nova convivência, àquele novo linguajar. Se adaptaram àquele novo modo de viver, àquele novo modo de comer, de beber, de se sentar, de se falar. Eles se adaptaram totalmente ali
esqueceram de onde que eles vinham. Eles esqueceram de tudo. Porém, nosso amigo Esdras, nosso irmão Esdras, ele, se ele tivesse vindo naquela primeiro retorno, com certeza ele estaria no primeiro grupo. Um grupo que não esquecia as suas origens, não esquecia de onde que eles vinham, não esqueceram de onde que eles vieram. Ele não esquecia a sua linhagem. Vamos ler aqui, ó. O texto está no capítulo 7, versículo 1 ao 5. Porém, a gente vai ler o versículo só 1 e o 5 para não ficar muito grande. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. A gente pula até o versículo 5. Filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele sabia de onde que ele vinha. Ele sabia que no seu sangue corria sangue sacerdotal. Sangue do sumo sacerdote Arão. Ele sabia exatamente na palavra que Arão pregava, na palavra que os seus pais pregavam, naquilo que eles criam. E ele também cria. E ele também seguia. E ele também buscava saber. Ele não esquecia nenhuma vírgula. 70 anos se passaram. Mais um período depois que o pessoal retornou. E ele estava ali no único propósito de seguir firme a sua linhagem. Porque ele sabia da onde que ele estava, da onde que ele tinha vindo. Da onde que ele tinha o seu conhecimento, a sua origem. Ele sabia quem era seu pai, seus avós, seus bisavós. E da onde que ele sabia, e da onde que eles tinham vindo. E o sangue que corria na sua veia. Ele sabia que corria sangue azul, sangue do reino de Deus nas suas veias. Ele era filho de sacerdote, filho de Arão, filho do povo de Deus. E seguia a palavra de Deus. Esdras, ele tinha isso em mente. Ele sabia da onde que ele tinha vindo. Ele sabia exatamente da onde que ele trazia a sua crença em Deus. A sua crença no Deus Altíssimo. Mesmo em terra distante, mesmo em terra falando outras línguas, mesmo em terra com povo estranho, com costumes estranhos, ele nunca esqueceu, ele nunca perdeu a sua essência, ele nunca perdeu a sua linhagem, ele nunca perdeu da onde que ele tinha vindo. Hoje passamos por momentos difíceis, momentos turbulentos, momentos complicados, momentos que nós estamos passando muito difíceis. Porém, nós não podemos perder a nossa essência, esquecer de onde que a gente vem, naquilo que a gente crê e naquilo que a gente prega. Nós, mesmo distante dos irmãos, nós sabemos que nós temos os irmãos. Mesmo distante da igreja, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Mesmo distante do pastor, nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Mesmo distante do convívio dos irmãos, nós sabemos que nós temos uma família. Nossa linhagem nunca vai ser perdida. Porque nós não nos esquecemos da onde nós viemos, de quem nós somos filhos. Filhos de um Deus Altíssimo. Filho de um Deus que tudo pode. Filho de um Deus que tudo controla, que tudo vê. Muitas pessoas estão ficando meio desesperadas. Porém, nós sabemos da onde que a gente vem. Da onde que a gente vem. Para onde que a gente vai. Não é verdade? Nós sabemos. Muitas pessoas estão ficando doentes, ficando com ansiedade, ficando com depressão, ficando com problemas psicológicos, por esses momentos que a gente está passando, onde a gente ligamos a televisão e só vemos notícias ruins, só vemos problemas, mas nós não podemos perder as nossas raízes. Nossas raízes não são rasas, elas são profundas. Profundas no quê, irmãos? Profundos no quê? Muito bem. Esdras nos ensina. Ele tinha o seu treinamento no quê? Na palavra de Deus. Vamos ver aqui o versículo 6. Esdras subiu de Babilônia. Subiu da onde? De Babilônia. E era escriba, hábil na lei de Moisés, hábil na palavra de Deus, hábil na Bíblia, hábil na palavra de Deus. Ele era um escriba hábil na palavra de Deus. Por quê? O seu treinamento era qual? Era na palavra de Deus. Esdras era um escriba versado na lei de Deus. Mesmo em terra distante, mesmo longe da sua família, mesmo falando línguas diferentes daquele povo que estava ali convivendo com ele, ele se aprofundava no conhecimento da palavra de Deus.
Como eu já até comentei com os irmãos, eu não consigo entender como tem pessoas que não gostam da EBD. Não consigo entender porque EBD é aprofundar na palavra de Deus, é criar raízes, é se aprofundar, é o nosso treinamento. Porque a gente busca aprender a palavra de Deus. E onde que Esdras vinha? De onde que ele veio? Da Babilônia. Lá ele se aprofundou na palavra de Deus. Nós estamos em terra distante da nossa? Estamos. Nós convivemos com pessoas estranhas? Convivemos. Nós falamos linguagem diferente desse povo? Falamos. Nós temos costumes diferentes? Temos. Mas mesmo assim nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Esdras tinha sua base na palavra de Deus. Sua raiz não era rasa, era uma raiz profunda. Era uma raiz que buscava seus nutrientes lá embaixo. Lá embaixo, na onde? Na palavra de Deus. Na água, a fonte viva, na água viva. Não é verdade? Na palavra de Deus. As suas raízes eram profundas. A raiz de Esdras era uma raiz profunda. Uma raiz que buscava a essência na palavra de Deus. Como eu estava comentando, tem pessoas hoje ficando doentes, ficando deprimidas, ficando ansiosas, porque ligam a televisão e vê uma notícia ruim, aí vai para o site e vê notícia ruim, abre um jornal, notícia ruim, notícias ruins para tudo quanto é lado. E as pessoas começam a ficar ansiosas, começam a ficar deprimidas, começam a ficar tristes, começam a ficar doentes. Porém, nós temos um antídoto, nós temos uma blindagem. Nossa blindagem é a palavra de Deus. Aquilo que nos fortalece é a palavra de Deus. É aquilo que nos traz proteção para esse mundo tão difícil que nós estamos passando. Nós somos imunes a esse mundo? Claro que não. Nós somos imunes à doença? Claro que não. Nós somos imunes às preocupações? Claro que não. Nós somos imunes a desemprego, a tempestade? Claro que não. Nós não somos imunes a nada. Nós passamos por tudo. Porém, nós passamos com a confiança que nós aprendemos na palavra de Deus. Com a confiança, com a couraça do conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Nós sabemos aquilo que nós cremos, nós sabemos aquilo que nós acreditamos, nós sabemos aquilo que nós temos como essência, que é o nosso Pai, nosso Deus. Não é verdade? Isso nos protege desse mundo. Isso nos faz diferente. O que faz diferente do cristão para o não cristão é o conhecimento da palavra. É crer em Deus. É Deus na nossa vida. Essa é a diferença nossa para o mundo. Tantas pessoas ficando doentes, mas nós temos uma proteção. A palavra de Deus. Essa é a nossa raiz. Essa é a nossa fonte de contato com Deus. Deus nos fala conosco todos os dias. Nós estamos aprendendo sobre a vida de Esdras, que viveu há tantos anos atrás, mas traz lição para nossos dias de hoje, no nosso bairro, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso momento, no nosso país. A palavra de Deus ela é nova cada manhã por isso. Ela é uma fonte de água. Toda manhã tem água fresquinha, porque hoje nós estamos passando por esse momento, nós abrimos a Bíblia e aprendemos. Aprendemos e bebemos da fonte da água. Parece que a Bíblia foi escrita ontem para o nosso momento que nós estamos vivendo. Porque a palavra dele é viva. Não é verdade? E se nós buscamos aprender da palavra de Deus, é disso que a gente vai falar. Não é? É disso que a gente vai viver. Aqui em casa tem o Miguelzinho, Kinder. E a primeira palavra que ele aprendeu não foi mamãe, não foi papai, não foi Dani, foi Tatá. Quem é Tatá? Tatá é a nossa cachorrinha. Tasha. Apelidinho, Tatá. E aí, qualquer barulho que ele escuta, Tatá, ele fala Tatá, Tatá, Tatá. Por que ele fala tanto o nome Tatá? Porque é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele aprendeu. Então ele repete, qualquer barulhinho é Tatá, 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 porque aquilo ele sabe. Aqui ele repete várias vezes durante o dia, porque é aquilo que ele aprende. Se nós aprendemos a palavra de Deus todos os dias, se nós temos nossas raízes na palavra de Deus, nós vamos repetir a palavra de Deus. Lembra do ciclo do cristão? Buscar, cumprir e ensinar. Não é verdade? Buscar, cumprir e ensinar. Buscar a palavra de Deus, cumprir e ensinar. E era isso que Esdras falava. Qual era o alvo de Esdras? Qual era o alvo dele? Por que ele, mesmo longe de casa, ele não esquecia suas origens? Porque longe de casa ele treinava a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha um alvo. E qual era o seu alvo? Qual era o alvo dele? Buscar, cumprir e ensinar. Não é verdade?
Esse era o alvo dele, para levar para o seu povo, aquilo que ele aprendia. E o que ele queria? Qual que era o alvo dele? Qual que era o seu propósito? O que ele tinha na mente? Voltando à pergunta inicial, qual era o propósito de Esdras? Longe de casa, ele estava longe de casa, mas ele não esquecia a sua origem. Ele estava longe de casa, mas não parava de aprender. Qual que era o propósito dele? O que ele queria? Ele queria ensinar. Ele era um escravo, ele estava longe de casa, ele estava no meio de um povo estranho, ele estava servindo a um rei de outro povo, ele estava servindo a um rei estranho, e ele tinha tudo para se acomodar. Mas o que ele fez? Ele buscava aprender a palavra de Deus. Ele era um escravo, estava longe de casa, ele estava no meio de um povo estranho, ele servia um rei estranho, e ele tinha tudo para se acomodar. Mas o que ele fez? Ele buscava cumprir a palavra de Deus. Ele era escravo, ele estava longe de casa, ele estava no meio do povo estranho, ele servia um rei estranho, ele tinha tudo para se acomodar. Mas o que ele fez? Ele tinha esperança de ensinar. Ele já ensinava lá onde ele estava, mas ele tinha esperança de ensinar. Ensinar quem? O seu povo, lá em Israel. Ele tinha uma esperança de voltar para Israel, para ensinar o seu povo. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Porque o povo, ele estava com o templo novo, mas o povo não estava com o templo novo? Estava com o templo novo, porém com costume antigo. O pessoal estava com o templo novo, reconstruído, porém não estava sabendo servir ao Senhor. E o propósito de Esdras era levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, templo novo, manias velhas. E para Esdras, o sonho dele era o quê? Templo novo, culto novo. Não culto novo, mas culto que seus pais tinham ensinado. Culto segundo a palavra de Deus. Culto sem mistura. Culto na essência. Ele queria reconstruir o culto ao Senhor. Ele queria reconstruir o culto ao Senhor segundo a palavra de Deus. O templo era lindo, o templo lindo, templo imponente. Tem gente que faz templos suntuosos, lindos, banhado a ouro. Nada disso impressiona a Deus. Nada disso agrada a Deus por si só. Podemos construir um templo de ouro aqui, mas isso para Deus não significa nada. Servir a Ele de coração, segundo a sua palavra, cumprindo a sua palavra e aprendendo a sua palavra, a festa no coração de Deus, a alegria no coração de Deus. Isso faz a alegria do coração de Deus. Um servo servindo segundo a sua palavra e de coração aberto, isso Deus se alegra. A festa no coração de Deus. Agora, templo bonito, parede bonita, essas coisas, nada disso impressiona a Deus. Tudo Ele criou, tudo Ele fez, nada disso significa nada para Ele, materialmente falando. Agora, espiritualmente, é tudo que Deus quer, que nós servimos a Ele de coração, que nós buscamos a Sua palavra e que nosso propósito seja aprender, cumprir e ensinar. Aprender, cumprir e ensinar. Esdras fez isso. Ele buscava a palavra de Deus, não se esqueceu dela em momento nenhum. Ele cumpria mesmo longe de casa e o seu coração ansiava por ensinar o povo de Deus a servir a Deus. Muito bem. Primeiro pedaço da pizza foi saboroso, não foi, irmãos? Muito bem. Vamos para o próximo? Como te veio? Como que o povo via? Como te veio? Como que o pessoal via Esdras? Como que eles viam aquele homem? Como que ele era enxergado? Dentro dele a gente já aprendeu. Como que era o propósito dele a gente já sabe. Mas e o povo? Como que o povo via ele, né? Como que ele era visto naquele local longe de casa que a gente já aprendeu, né? É isso? Vamos cortar esse pedaço da pizza? Esdras, capítulo 7, 11 ao 28. Vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos, senão os irmãos vão dormir aí na casa dos irmãos, né?
Vamos ver primeiro. Esdras, ele era respeitado pelo próprio rei Artaxerxes. Ele respeitava Esdras. O próprio rei sabia e conhecia os mandamentos de Deus através da vida de Esdras. Ele via um exemplo na vida de Esdras. De que forma que ele via? Vamos separar em três pedaços: materialmente, financeiramente e espiritualmente. Esdras, do 7, versículo 11 ao 14. Vamos ler aí. O texto todo é do 11 ao 28, mas os irmãos leiam aí na casa dos irmãos. No momento, vamos ler do 11 ao 14. Esta é, pois, a cópia da carta do rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba da palavra dos mandamentos do Senhor, e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo, vá. Quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Portanto, és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. O rei confiava nele materialmente. O rei escreveu uma carta no qual mandava, ordenava que as pessoas que quisessem ir com Esdras, podia ir. Que era para ele ir mesmo, retornar ao seu povo para verificar se estava sendo cumprido os mandamentos do rei. O rei confiava em Esdras. O rei via o exemplo de Esdras. O rei tinha confiança em Esdras. As pessoas confiavam em Esdras, materialmente mesmo. Convivendo com ele, via nele algo especial, algo que saltava aos olhos, como um homem notável, como um homem diferente. Eles tinham certeza que Esdras indo, eles não fariam revolução. Eles tinham certeza que Esdras indo, ele não faria intriga. Eles tinham certeza que ele indo, ele não faria revoluções. Ele levaria a palavra de Deus. E ele ordenou que todos aqueles que quisessem ir, poderiam ir. E fazer o quê? Cumprir a lei do Senhor. No mundo, nós não conseguimos respeito brigando, indo para as redes sociais, discutindo, querendo brigar, querendo impor, gritando. Nada disso traz respeito para o cristão. O que traz respeito para o cristão é a firmeza na palavra de Deus. É aprender a palavra, ter firmeza na palavra e cumprir a palavra de Deus. E ensinar. Não é verdade? É isso que traz respeito para nós na sociedade. As pessoas respeitam a gente. Pode não concordar com o que nós acreditamos. Ninguém é obrigado a concordar, mas é obrigado a respeitar. A partir do momento que nós somos um servo fiel, que nós cumprimos, que nós seguimos a palavra de Deus, nós somos respeitados. Nós somos respeitados. Eu lembro que quando eu trabalhava com os adolescentes no passado, e eles vinham falar para mim: Wilson, me ajuda, tá difícil na escola, o pessoal fica questionando porque eu sou evangélico, porque eu sou crente, porque eu sei isso, sou aquilo, será que eu posso fazer isso? Eles ficam perguntando se eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e eu não sei bem o que responder. E eu lembro que eu aconselhava a eles, falar: seja firme naquilo que você acredita. Você, a partir do momento que você falar com firmeza, eu acredito nisso, nisso e nisso, e ponto final, você vai ser respeitado. Sem brincadeira, sem riso, sem nada. Você fincar sua posição firmemente, você vai ser respeitado. E depois eles voltavam e falavam: realmente, a partir do momento que eu falei firmemente, eles começaram a me respeitar. Respeitar naquilo que eu acredito. Não sendo tímido, não sendo ficando pelos cantos, mas sendo firme e defendendo a palavra naquilo que ele acreditava. Assim somos nós. Assim era o povo com Esdras. Eles confiavam em Esdras pela firmeza no que ele defendiam a palavra de Deus. Materialmente falando, eles confiavam em Esdras. Mas confiança materialmente em conviver é fácil. Difícil é colocar dinheiro na mão de alguém, não é verdade? E eles confiavam tanto em Esdras que eles colocaram valor financeiro na mão dele. Vamos ler, só do 15 ao 18.
e para que levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, e com as suas ofertas de alimentos e para as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também a ti e a teus irmãos, bem parecer fazeres o restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Tá vendo? Eles confiavam tanto em Esdras que colocaram todo aquele dinheiro na mão dele e sabia que ele usaria aquele dinheiro para o reino de Deus, aquele dinheiro para levar a palavra de Deus, aquele dinheiro para que o reino de Deus se expandisse, para que a palavra dele se cumprisse, aquele dinheiro para a glória de Deus. Ser respeitado materialmente é bom, ser respeitado financeiramente é ótimo, mas mais importante é ser respeitado espiritualmente. E aquele povo respeitava ele espiritualmente. Sempre é importante ser respeitado no mundo, porém ser respeitado espiritualmente não tem preço, né? Como diz aquela propaganda. Vamos ler o versículo 25 e 28. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio e todos os que sabem as leis do teu Deus. E o que não a sabe lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei será julgado prontamente, quer seja pela morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tu esperou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Muito bem. Ele era respeitado espiritualmente. E completando o versículo 28, e que estendeu para mim a minha benignidade perante o rei, os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras era respeitado espiritualmente. O rei cria no Deus de Esdras? Junto com outros deuses? Cria. Mas ele respeitava tanto espiritualmente que ele entregou a obra de Deus na mão de Esdras. Engraçado que o rei pensava que estava dando uma ordem para Esdras, né? O rei pensava que estava dando um mandamento. Mal sabia ele. Esdras devia estar rindo por dentro, porque na realidade aquilo era o propósito do coração do próprio Esdras. Era o propósito de Deus na vida de Esdras. Não é verdade? Muito bem. Vamos ver nossa pizza. Qual o seu propósito? Como te vem? E com quem andas? Com quem que Esdras queria andar? Não é verdade? Vamos ver esse pedaço da pizza? Com quem andas? Esdras, com quem tu andas? Lembramos, recapitulando, nós estamos vendo o propósito de Esdras de retornar para Jerusalém. De retornar para reconstruir espiritualmente o culto ao Senhor. Levar a palavra de Deus. Né? E para fazer essa missão, nós vimos que ele era respeitado e ele tinha uma carta do rei na mão para seguir. O propósito que Deus tinha colocado no coração dele. E o rei estava cumprindo, pensando que era a ordem dele. Não é verdade? Muito bem. E quem que Esdras andava para cumprir esse propósito? Ele andava com os chefes das famílias. Ele andava com quem influenciava. Isso está em Esdras 7, 28 até o 8 e 48. E na parte B do versículo 28 está escrito: assim me animei segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Muito bem. No versículo 8. Esses, pois, são, o capítulo 8, esses, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia do que subiram comigo de Jerusalém no reinado do rei Artaxerxes. E aí começa a descrever todo aquele povo que ele falou.
Quem era aquele povo? Quem ele buscou? Ele não buscou aquele povo que esqueceram suas origens. Ele não buscou aquele povo que esqueceu de onde que vieram. Ele buscou chefe de famílias. Pessoas que o influenciavam, que influenciavam as outras pessoas positivamente, para o propósito que ele precisava levar, que era a reconstrução espiritual. Era muito mais difícil que reconstrução material. Reconstrução material ele só precisava da força física. Mas a reconstrução espiritual, ele precisava de pessoas que o influenciavam, que poderia espalhar a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não perderam a sua essência. Ele precisava dessas. E ele buscou chefes de família, pessoas que tinham base, pessoas que tinham história, pessoas que sabiam a palavra que a sua família te trouxe. Pessoa espiritual, pessoa que influenciava positivamente. Ele não buscou 50 mil pessoas. Se a gente observar bem, esse retorno, no máximo, contando mulheres, crianças, tinha 5 mil pessoas. Mais ou menos. Mas ele não buscava 50 mil pessoas, igual o Zerubabel levou na primeira viagem, mas ele buscava pessoas de qualidade. Nesse momento que nós estamos passando, no mundo que a gente está vivendo, nós não precisamos estar cercados de multidões, irmãos. Não precisamos estar cercados de multidões. Nós precisamos estar cercados de pessoas que buscam a Deus. Nós não precisamos estar cercados de multidões. Nós precisamos de pessoas que orem. Nós não precisamos estar cercados de multidões. Nós precisamos estar com pessoas que são firmados na palavra de Deus. Nós não precisamos estar cercados de multidões. Nós precisamos de pessoas que nos influenciem para a obra de Deus. Nos influenciem positivamente. Não precisamos ter multidões. Tem pessoas aí que têm milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, mas se sentem se sentem sozinhos, se sentem único, sozinho neste mundo. Sente até depressão porque são só. Mas eles não têm 50 milhões de seguidores, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de seguidores. Como você se sente só? Se sente só. Porque não é multidão que nos leva a Deus, e sim pessoas. Pessoas de oração, pessoas de jejum, pessoas que nos influenciam para o bem, pessoas que nos levem a palavra de Deus. E Esdras era assim. Muito bem. Voltando para a nossa pizza aqui. Qual era o propósito dele? Levar a palavra de Deus para o seu povo. Como que as pessoas viam ele? As pessoas confiavam nele. Com quem que ele andava? Com as pessoas que influenciavam positivamente. E tudo isso por quê? Porque ele cria em Deus. Em Deus acima de todas as coisas. Ele cria acima de qualquer coisa, ele cria em Deus. Vamos ver alguns versículos de Esdras 8. Primeiro, versículo 21 e 22. 21 e 22. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe perdimos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que os deixam. Está vendo? Versículo 21 e 22. Agora 31 e 32. E partimos do rio Aiva no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Engraçado, irmãos, que Esdras cria tanto em Deus, ele cria muito em Deus. Ele falava tanto de Deus, ele demonstrava tanto Deus na vida dele. Ele servia tanto a Deus na presença de todos, que ele ficou com vergonha de pedir reforço do exército. Ele estava carregando uma fortuna, irmãos. Eles deram uma fortuna para eles carregar. E o caminho era perigoso. Tinha muitos ladrões naquele caminho. 5 meses no deserto, caminhando, muitos ladrões atravessaram a vida deles, o caminho deles. E ele ficou até com vergonha de pedir a ajuda do rei
para que levasse um exército cuidando deles, guardando a riqueza deles, porque ele confiava tanto em Deus, ele demonstrava, ele falava, ele mostrava na vida dele que ele cria tanto em Deus que ele até ficou com vergonha de pedir alguma coisa. Você já ficou com vergonha de pedir alguma coisa para Deus, né? Quando a gente olha do lado, vê a pessoa sofrendo, aí você vai orar, você fala, Deus, eu não vou nem pedir para mim nada, Deus, estou com vergonha porque eu já tenho tudo que eu preciso. Na verdade, ele teve vergonha de pedir ajuda do exército. Por quê? Porque ele cria e ele demonstrava, e ele falava tanto que cria em Deus, que ele ficou com vergonha de pedir ajuda. Mas Deus estava com ele. Ele atravessou aquele deserto, chegou a Jerusalém e descansou por 3 dias. Deus os livrou de tudo. Deus os levou em paz. Porque o propósito maior era levar a palavra de Deus, que ele tinha buscado, que ele tinha cumprido, e ele queria ensinar a palavra de Deus para aquele povo. O seu propósito, lembra? Era levar a palavra de Deus. E ele estava indo, e eles chegaram em paz em Jerusalém. Fizeram a viagem, e Deus foi com eles a todo momento. Assim como Deus é conosco, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. A gente está atravessando um deserto. A gente não tem exército nos protegendo. Mas nós temos Deus, que nos leva em paz. E nos faz atravessar qualquer deserto em paz. Concluindo, irmãos. Se nós temos um propósito em Deus, se as pessoas enxergam isso em nós e nos respeitam, se nós andamos com pessoas que nos influenciam para o bem, e acima de tudo, se nós cremos em Deus, nós somos mais que vencedores. Se nós temos na nossa vida o ciclo de buscar, aprender, cumprir e ensinar. Buscar, aprender, cumprir e ensinar. Se o nosso propósito for esse, nós temos Deus na nossa vida que nos fortalece e nos leva até cumprirmos o nosso propósito. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Bom domingo. E hoje às 18 horas, culto aqui nesse mesmo canal. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?